Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, Pai Santo, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te amamos, nós te agradecemos, te glorificamos e te engrandecemos nas nossas vidas. Proclamamos o teu nome a todos aqueles que quiserem ouvir. Falamos da tua santidade, da tua majestade, da tua bondade, porque não queremos que ninguém seja ignorante sobre o Senhor, acerca das coisas do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor neste dia fale conosco, que o Senhor nos dê a graça maravilhosa e poderosa da tua presença no nosso meio, que o Senhor nos encaminhe para o entendimento claro e objetivo da tua palavra e que o Senhor receba este culto que estamos iniciando agora. Que seja, Senhor, do teu agrado, que alegre o teu santo coração o culto que vamos prestar ao Senhor. Fala conosco, Deus eterno e Pai todo-poderoso. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos então, vocês que estão com a gente, pelo nosso aplicativo, pela rádio web Graça e Paz, pelo nosso site e também na live do Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Vamos abrir a Bíblia, né? Não tem como cultuar a Deus sem a palavra dele. João 8:19. Se você tem a Bíblia, por que não lê-la junto comigo? Agora, se você não pode, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 19. Então, então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu creio que você que está acompanhando esta programação, que acompanha, que vai acompanhar
Eu creio que você não é ignorante das coisas santas, das coisas de Deus. Eu creio, né? Porque se você está acompanhando esta programação que é cristã, você, no mínimo, você está buscando as coisas santas. Você está se dedicando à busca das coisas santas. No mínimo, né? E aí, ou você não é mais ignorante sobre as coisas de Deus, ou você está buscando deixar de ser ignorante sobre as coisas de Deus. Entenda bem que a palavra ignorância, né, ignorante, ela não é ofensiva, pelo menos no contexto que eu estou usando aqui, não é? Eu sou ignorante sobre engenharia, nas coisas da engenharia. Não tenho formação em engenharia. Entendeu? A gente é ignorante sobre aquilo que a gente não sabe. Aquilo que a gente não sabe, a gente é ignorante. Nós somos ignorantes, a maioria de nós, na medicina. Talvez tenha algum médico aí nos acompanhando, mas nós, de uma maneira geral, somos ignorantes na medicina. Porque não temos formação acadêmica em medicina. E vai por aí afora. Então tem muita gente que é ignorante nas coisas de Deus. E ser ignorante, ninguém está querendo ofender, te machucar, te menosprezar. Quando a gente é ignorante a respeito de um assunto, nós temos que buscar, e esse assunto é importante na nossa vida, como é o caso de Deus, não há nada mais importante do que a presença de Deus nas nossas vidas. Nós temos que lutar para deixar essa ignorância de lado. Abandonar a ignorância. Por exemplo, eu tenho acompanhado esse caso daquela garotinha que foi morta lá no Rio de Janeiro, a Ágata. É extremamente triste. Ninguém pode dizer que não é triste. É claro que é triste. Né? E não se sabe da onde partiu o projétil que matou aquela menina. Não se sabe se foi de uma arma que estava a serviço da lei ou se foi de uma arma que estava a serviço da bandidagem. Não se sabe. Eu creio que se foi de uma arma a serviço da lei, a pessoa que fez isso deve estar arrasada, acabada, se é que ela sabe que ela fez isso. Por que eu estou falando isso? É claro que é um fato triste, é claro que é um fato lamentável, a família deve estar acabada, né? Por que eu estou falando isso? Exatamente pela ignorância, por causa da ignorância. Estou querendo mostrar o que é ignorância. Aí a gente liga a televisão, abre a internet, a gente vê as pessoas falando isso, escrevendo aquilo, gravando aquilo outro, trazendo estatísticas de quanto a polícia tem matado, mas não trazem as estatísticas
Eu, pelo menos, não conheço. Você conhece? De quanta gente morreu, sofreu por causa da corrupção nesse país, né? Por causa desses corruptos que tem prisão domiciliar. Quanta gente morreu por causa de dinheiro desviado? Você tem alguma estatística disso? Eu não conheço. Quanta gente morreu porque o dinheiro que era para construir hospitais, está na mão de partido político, está na mão de político, está na mão de deputado, senador, prefeito, vereador, assessor. Não tem estatística. Então as pessoas abrem os jornais, a internet, ouvem e veem na televisão e concordam imediatamente com aquilo. Ignorância. Porque nem tudo que um jornalista, e eu sou jornalista, meus irmãos, eu estou falando de algo que eu conheço, minhas irmãs. Nem tudo que se escreve é verdadeiro, nem tudo que se fala não é tendencioso. E eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou só falando de ignorância. Estou tentando mostrar para você o que é algo ignorante. Ontem eu cheguei bem à tardezinha, e liguei a televisão, porque eu estava cansado a beça. Liguei para a tardezinha, 5 e pouco. Liguei para esticar um pouquinho a perna, dar uma relaxada nas costas. E estava lá passando um programa, esses programas sensacionalistas que tem na televisão. E entrou uma pessoa e ele se dirigiu à esposa e não sei mais quem lá, dizendo, o Zé Povinho, né? E eu achei curioso porque quem está naquele programa é Zé Povinho, né? E quem está dizendo que o outro é Zé Povinho é porque é Zé Povinho também, porque está participando daquilo. Então isso mostra o quê? A ignorância. Nós vivemos num país ignorante. Um país de pessoas que não sabem que lado vão defender. Não querem defender o lado do país. Querem defender o seu lado, os seus interesses. Isso é ignorância. O que à distância não se vê na Europa, na América do Norte. Não se vê isso. Então nós vivemos num país de ignorantes, de radicais ignorantes. E isto se reflete dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ignorância. As pessoas são ignorantes com relação a Deus. As pessoas são tão ignorantes com relação a Deus que quando aparece alguém dizendo, olha, a fé tem que ter resultado, as pessoas acreditam. Por quê? Ignorância. Fé não tem resultado. Que resultado teve a fé para Jó? Analisa. Às vezes eu falo, meu irmão, minha irmã, pensa. As pessoas ficam meio chateadas, escrevem no zap que eu estou... Não estou ofendendo ninguém. Eu estou tentando fazer você, sabe, ser uma pessoa mais esclarecida. Talvez você seja um doutor, mas doutor na sua área, mas não é esclarecido com relação a Deus. Então, quando eu digo para você, pensa, qual o resultado da fé de Jó?
Perdeu tudo, ficou doente, a mulher morreu, os filhos morreram, perdeu tudo. Zerado. A fé não produz resultado. O cristianismo não produz resultado material. Mas é só aparecer um que promete resultado, pronto, todo mundo vai seguir aquele. Por que essas igrejas neopentecostais estão apinhadas de gente? Né? Fica gente até do lado de fora. Porque elas estão prometendo resultado. Porque elas estão dizendo que a fé tem que ter resultado. E o povo, ignorante de Deus, acredita. Fé com resultado. Não é a fé bíblica. Não que a fé não possa ter resultado. Mas ninguém pode prometer. Porque, biblicamente, quais os homens da Bíblia que tiveram resultado na fé? Qual deles não sofreu? Qual deles não morreu de uma maneira, eu diria, violenta? Dá para você contar no dedo de uma mão. Que resultado é esse que o sujeito perde a cabeça, cortam a cabeça dele? Que resultado é esse de um dos que não morreram de maneira violenta, mas o sujeito foi colocado num tambor de óleo, o caso do João? Que resultado de fé é esse que o sujeito fica cego? É o caso de Paulo. Que resultado de fé é esse que o sujeito é morto numa estaca de cabeça para baixo? É o caso de Pedro. Se você abrir em Romanos, você vai ler o escritor dizendo que os maridos daquelas mulheres eram devolvidos a elas, cerrados ao meio, cortados a fio de espada. Que resultado de fé é esse? As pessoas aceitam por causa da ignorância acerca de Deus. São ignorantes. Querem um Deus que é mais uma fada madrinha. Querem um Deus que tem uma varinha e o que você precisa, você pede para ele, ele pim, faz assim com a varinha, a situação muda. Ignorantes acerca de Deus. E não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que nós venhamos a ser ignorantes. Porque olha o que Jesus falou. Vocês não conhecem a mim e nem a meu Pai. Porque se vocês conhecessem a mim, também conheceriam a meu Pai. As pessoas ainda não entenderam que Jesus não morreu naquela cruz para você ter emprego, para você ser curado, para o seu marido largar de beber, para sua filha largar de se prostituir. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Agora, para ser salvo, a pessoa tem que não praticar essas e outras coisas. Para ser salvo, nós não podemos ser ignorantes a respeito de Deus. Não podemos. E todos aqueles que trabalham para a causa divina devem batalhar
para diminuir a ignorância. Não se ofenda, eu digo mais uma vez quando eu falo em ignorância. Você pode ter um conhecimento profundo, né, em determinados assuntos. Mas no assunto mais importante da vida do ser humano, que é Deus, o conhecimento é pequeno. Amplie. Porque se nós não conhecermos a Deus, nós não conhecemos a Cristo. E se nós não conhecemos a Cristo, nós estamos condenados. Quem crê num Cristo diferente, quem crê num Cristo mágico, crê numa fé com resultado, está condenado. E eu estava dizendo que nós, que trabalhamos em prol do Evangelho, precisamos lutar para que pelo menos algumas pessoas deixem de ser ignorantes. Nós temos que trabalhar para sanar essa ignorância, não é trabalhar para trazer para as pessoas esperança, porque quando nós trabalhamos para diminuir a ignorância, nós trazemos Cristo, e Cristo é a nossa esperança. E é o que diz a Bíblia do nosso trabalho. Desse trabalho que eu faço no rádio há 18 para 19 anos, na internet, né? Agora estamos só na internet. Porque olha o que diz aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Olha a luta de Paulo para reduzir a ignorância. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também no altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Paulo estava na Grécia, estava em Atenas. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Os gregos tinham tantos deuses, né, que eles tinham medo de existir algum outro Deus que eles não tivessem homenageando. Por causa disso que eles criaram esse altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou: está vendo lá aquele Deus que vocês não conhecem? É sobre esse que eu vou falar. É sobre esse que eu falo. É sobre esse que eu vou trazer toda a informação que vocês precisam ter. E a gente vê ignorância em toda parte no nosso país. Infelizmente, a ignorância foi tão trabalhada nesse país que as pessoas não conseguem se livrar dela. Né? Olha, eu estou trazendo coisas que vocês às vezes veem e não pensam. Às vezes vêm, pensam e falam: ai, mas será que eu estou pensando certo? Então quero dizer para você que pelo menos eu penso igual a você. Pelo menos. Não é só você, eu também. Quantas vezes eu estou mostrando a ignorância desse nosso país, né? Falamos aqui do caso triste da menina que morreu, né, num confronto, não sei se houve, se não houve, não é esse, não vamos entrar no mérito. O triste não é o confronto, o triste é aquela vida que foi levada, o triste é a família sofrendo, né, os amigos, parentes, isso que é triste.
falamos aqui que a gente vê grupinhos aqui, grupinhos ali, contra a polícia, mas eu não estou vendo nenhum grupinho contra os verdadeiros responsáveis pela morte daquela menina e de tantas outras pessoas que são os traficantes, os bandidos. Eu não vejo nenhum grupinho se levantando dizendo: temos que acabar com aquilo. Eu não vejo. Eu só vejo grupinho dizendo que tem que punir um policial porque não sei o que, porque não sei o que lá. Ora, se foi da arma de um policial, ele tem que ser punido. Mas os verdadeiros responsáveis, eu não vejo ninguém. Eu não vi. Talvez você tenha visto e ouvido. Perdoa a minha ignorância. Mas eu não vi, não ouvi ninguém dizendo: nós temos que acabar com essa bandidagem, com esse tráfico, que não é só no Rio de Janeiro, não, é todo lugar. É esquina por esquina tem gente vendendo droga. É esquina por esquina tem gente fumando na rua. Ontem, era 8 e pouco da manhã, um sujeito passou por mim com um cigarrão de palha, assim, que aquele cheiro já entrou no meu nariz, já me explodiu a cabeça de dor, fumando maconha 8 e pouco da manhã na rua. É com isso, eu não vejo ninguém falar que nós temos que acabar com isso. Muito pelo contrário, eu vejo grupinhos aí, músicas fazendo sucesso, dizendo que tem que se liberar a maconha. Mas eu estava dizendo que, você já observou, por exemplo, estou falando da ignorância, estou falando da ignorância de Deus sobre as coisas santas. Mas se a gente é ignorante nas coisas mais ocasionais, imagina na grandeza de Deus, porque nós somos um país de ignorantes. Certa vez, todo mundo ficou contra o falecido ex-presidente da França, Charles de Gaulle, porque ele falou que o Brasil não era um país sério. Ele falou a verdade, não era mesmo, e não era, e não é, e não mudou. Não mudou. Não mudou, pai. O Brasil não é sério. Porque um país sério, político, banca a sua própria candidatura. O sujeito quer ser vereador, ele vai bancar com o dinheiro dele, ou de quem quiser dar para ele, vai apresentar lá as contas pro Tribunal Eleitoral, para ver se está correto, de onde veio aquele dinheiro. O sujeito quer ser deputado, ele vai bancar a sua candidatura. Ele quer ser senador, presidente, é ele que vai bancar. Não, aqui no Brasil não. Você sabe quem é que banca as candidaturas? Eu, você. Eles têm lá uma verba eleitoral, que não é pouco, viu? Não é pouco, não aprovaram aí esses dias aí. É muita grana. Você acha que isso daqui é um país sério? A gente sustenta, banca aqueles que vão entrar lá para nos roubar. Isso é um país sério? Isso é um país ignorante. Mas nós não estamos falando de política. Nós estamos falando da ignorância sobre Deus. E quero mostrar, olha, estou mostrando como o país é ignorante. Todo mundo aceitou, não, já foi aprovada a verba lá para os partidos, todo mundo ficou quieto. Eu não vi a imprensa falar nada, todo mundo aceitou naturalmente. E eu estava dizendo a ignorância desse país, né? E estava dizendo assim, olha, quando você vê na televisão aquelas investidas da polícia aqui e ali, né? E você vê lá a televisão acompanhando aquilo, você já observou a quantidade de crianças que ficam
passando, indo, voltando, circulando, e aqueles policiais todos armados ali, e as crianças vão e voltam, e passam na frente, e passam do lado, e saem correndo, daqui a pouco vem de bicicleta, e a polícia armada até os dentes, claro, e o outro lado, o lado da bandidagem também, e a criançada vai, você não vê, eu nunca vi uma mãe e um pai lá pegar a criança pela orelha, vem pra cá, lá pra dentro de casa. Você não vê. Depois acontece, não estou dizendo que é o caso lá da Ágata, não, mas eu estou dizendo que isso é um país de gente ignorante, sem instrução, pessoas que são pais, são mães, e nunca tiveram capacidade para ser pai e mãe. Depois acontece uma desgraça ali. Porque o polícia... Eu não estou aqui defendendo policial. Estou defendendo ninguém. Eu estou mostrando como é que funcionam as coisas neste país de gente ignorante. São ignorantes com tudo e são ignorantes com Deus. Ignorantes das coisas de Deus, por causa disso que nós temos que trabalhar para que as pessoas deixem de ser tão ignorantes assim nas coisas santas, porque a ignorância leva a uma vida de pecado. E o pecado, meu irmão, minha irmã, leva ao sofrimento. Não adianta, pecado leva ao sofrimento. Ninguém é feliz pecando. Ninguém é feliz pecando. Pode querer mostrar para você uma felicidade, não ligo para nada, eu não, comigo é assim, não sei o quê. Vai lá. Quando deita, coloca a cabeça no travesseiro, ninguém é feliz pecando. Vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, versículo 6. Né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. É ignorante das coisas santas. É ignorante sobre Deus. E nenhum ignorante de Deus vai se livrar do sofrimento eterno. Por causa disso que eu venho aqui todos os dias e prego o Evangelho. Pastor, mas é o Evangelho que tem que pregar, não tem que pregar. Olha, o pronto-socorro de Deus. Não existe esse negócio de pronto-socorro de Deus, isso é mentira. Então, quando eu condeno aqui essas grande maioria das igrejas denominacionais, não é porque eu sou chato, não é porque eu quero ser polêmico, não é porque eu quero ser diferente, é porque eu quero pregar a Bíblia. Eu não quero que você seja ignorante. Quando eu prego aqui que você não tem obrigação nenhuma de dar o dízimo, não é porque eu quero ser diferente, é porque Jesus nunca pediu dízimo para a igreja. Não, pastor, mas o dízimo... Jesus pediu o dízimo para a igreja? Se você me mostrar na Bíblia, Jesus ou qualquer apóstolo... Olha, eu falo isso, meu Deus, há quantos anos eu falo isso? Se você me mostrar na Bíblia, Jesus ou qualquer apóstolo, discípulo, pedindo o dízimo para a igreja, eu venho aqui no rádio e digo, olha, eu estive errado durante todos esses anos. Você tem que dar o dízimo.
Mas são 18 anos que eu falo isso. Ninguém veio. Olha, porque vem com Malaquias 3:10. Ô, gente, peraí. Para. Vão ler a Bíblia. Vão deixar de ser ignorante a respeito de Deus. Você está entendendo? A ignorância a respeito de Deus leva ao pecado. E o pecado leva ao afastamento. Leva à falta de amor. Às vezes você gosta muito daquela pessoa, daquele pastor, daquela igreja, daquela denominação. Nossa, a mulher do pastor é uma graça de pessoa. Prega a verdade. Cada vez que você vai cultuar a Deus, menos ignorante você fica com relação às coisas de Deus. Porque se não for assim, deixa eu dizer uma coisa para você. 1 João 4,8. É falta de amor, por mais boazinha, bonitinha, engraçadinha que as filhas do pastor são, os filhos do pastor, o cunhado, o genro, a mulher, ele, por mais bonzinho que ele seja, ele não tem amor por você. Porque o que nos leva a vir aqui a pregar a verdade é o amor. É o amor. Eu não recebo nada. Muito pelo contrário, eu tenho que pôr para pagar isso daqui. Eu que pago. Se não for o amor à obra, a Cristo, o que é então? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem prega esse monte de mentira, quem não te ajuda a deixar a ignorância para trás, não ama você. Ama, quem sabe, a sua oferta, o seu dízimo, ama, quem sabe, a sua presença, mas não ama você. E Jesus falou que todos os mandamentos se resumem num só: amar ao próximo. Então estava falando hoje a respeito da ignorância com relação às coisas santas. E estou falando isso não é porque eu tenho raiva de alguém. É porque eu tenho amor por você. Amor a você. Você pode não gostar dos termos que eu uso, do jeito que eu falo. Tudo bem. É um direito seu. Eu não posso tirar esse direito seu e não tiro. Mas pelo menos dá uma pensada no que eu falei sobre este país, sobre o momento que nós vivemos. Esse momento que nós vivemos dura mais de 30 anos. Mais de 30 anos dura isso. Nós tivemos alguns momentos de um pouco de aparente tranquilidade. É porque queriam que a gente tivesse essa aparente tranquilidade para que eles pudessem enriquecer. Agora que esta aparente tranquilidade foi embora, nós vimos o buraco que o nosso bolso ficou. E é exatamente isso que o diabo faz. Você vê que essa gente é diabólica. O diabo faz exatamente isso. Ele te dá uma aparente tranquilidade para que ele possa acabar com a sua vida. Quando você acorda, você vê, e agora não tem mais jeito.
dá mais. Não seja, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando a gente de alguma forma, e não seja ignorante a respeito das coisas santas. Não tenha pressa em julgar. Não julgue só em cima daquilo que você viu ou ouviu pela televisão. Faça uma análise social, política. Faça uma análise aos olhos de Deus. Procure ter o olhar de Deus. Lute para ter a visão de Deus, para ter um entendimento cada dia mais próximo ao entendimento de Deus. E que Deus tenha compaixão de nós todos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós nesse país aqui onde o rabo balança o cachorro. Literalmente, aqui no Brasil, é o rabo que balança o cachorro. Aqui no Brasil, é o poste que faz xixi no cachorro. Que Deus lhe dê a graça da alegria da presença dele. E que Deus lhe dê a esperança de Cristo Jesus na sua e nas nossas vidas. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, onde, Senhor, parece que existe uma multidão de pessoas articuladas para manipular a opinião pública, sempre com interesses particulares e não com interesses da coletividade, Senhor. Senhor, o povo pouco conhece do Senhor, quase nada. Alguns acham que conhecem do Senhor. Alguns ensinam um falso conhecimento do Senhor. Abre, Senhor, o entendimento desta nação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a nos espelharmos na perfeição do Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos e irmãs. Livra-nos, Senhor, da mentira. Senhor, eu suplico mais uma vez ao Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, debaixo da lama que existe por todo lado neste país. Mexe nessa lama, Senhor, para que tudo venha à tona. E acaba, Senhor, com a nossa ignorância a respeito do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.